Olá, galerinha do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, certo? Pega o material aí de vocês. Vamos dar continuidade à explicação do conteúdo. Aula passada eu deixei um trabalho para ser feito, um trabalho avaliativo, valendo nota. Espero que todos que estejam assistindo essa aula tenham feito, certo? Mas se não tiver feito, o link vai estar disponível até hoje, certo? Até o momento eu observei que apenas 20 alunos fizeram esse trabalho. Mas o link ainda está disponível até a aula de hoje, ok? Espero que os restantes que não fizeram, façam, ok? Vamos dar continuidade à aula, ao nosso conteúdo. Hoje, dia 26/6, eu vou dar continuidade à explicação da página 63 da página 61 até a 63, certo? E o exercício para vocês vai ficar as páginas 64, 65 e 66. Ok? Para encerrar esse conteúdo de máquina simples. Vamos pegar o livro e vamos lá começar. Pronto. A alavanca é o conteúdo de hoje. Vamos ver aqui, ó. A alavanca nada mais é do que uma barra rígida, certo? Acho que todos vocês já tiveram contato com uma. Aí, de metal, de madeira, ou pode vir também com outros materiais, que se move apoiada sobre algum tipo de suporte. Ela precisa de um suporte para ela se mover. O ponto, que no caso, esse suporte, ele vai ser chamado de ponto de apoio, certo? Nas alavancas, podemos identificar alguns elementos. Quais são eles? O ponto de apoio e a força potente. O que é essa força potente? Que na imagem aqui, ó, no caso, será o efeito do esforço dado por ele, certo? E a força resistente, o que é essa? O que será ela? Que seria o mundo, ou seja, o objeto que se pretende deslocar, certo? Então, no caso, vamos identificar 3 elementos. O primeiro dele é o ponto de apoio, que é onde você vai se apoiar para aquele objeto se mover. Aí vem a força potente, que é o esforço feito, certo? E a força resistente, que seria o mundo, que seria o quê? O objeto que se pretende deslocar, certo? Se fazermos um esquema de alavanca, identificaremos ainda o braço de alavanca da força potente e o braço de alavanca da força resistente. Tá aqui, ó. Esse exemplo aqui que está no material de vocês mostra essas duas partes que ele está falando da alavanca. Aí vem aqui, ó, o braço da força resistente, o braço da força resistente, né? E o braço da força potente. O braço da força potente, ele é identificado por D1 e o braço da força resistente por D2. Aí vem a força potente, que é F1, e a força resistente, que é F2. Tá aqui, ó, cada pontozinho está identificando o que significa cada um, certo? Vamos aqui mais adiante. Em seus experimentos, Arquimedes concluiu que uma alavanca está em equilíbrio quando a força 1 vezes a distância 1, que é a mesma coisa, esse D aqui, né, que eu acabei de chamar de distância, significa braço da força potente, né? Então, a força potente vezes o braço da força potente é igual à força resistente, que é F2, vezes o braço da força resistente, certo? Essas duas partes aqui, como que essa alavanca está em equilíbrio, ó, elas são iguais, certo? Ele percebeu que para manter o equilíbrio da alavanca, bastaria aumentar a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio. Ele observou isso com esses experimentos dele. Também temos, gente, os tipos de alavancas. Quais são elas aqui? A primeira, ó, a alavanca interfixas. O que é isso? Quando o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Isso daí é chamado de alavanca interfixa, certo? Aí tem exemplos aqui do nosso dia a dia, ó. A tesoura, o alicate, o martelo, esse guindaste aqui que a gente costuma ver por aí nas obras, ó. Vamos ver aqui mais para baixo.
Alavanca interresistente, vamos ver exemplo dela. Aquelas em que a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Ó, a força potente, que é representada por F2, a força resistente, que é F1, ó, e o ponto de apoio lá na ponta, certo? Vamos ver já exemplo disso aí no nosso dia a dia, ó. Aqui, ó. Exemplo de alavanca interresistente, quebra-nozes, a gente conhece, carrinho de mão, que fica o peso lá na frente, lá nas rodas, e a articulação do pé, quando você move o pé, a gente consegue ver o pé humano, né, o nosso. Aí vem a alavanca interpotentes, aquelas em que a força potente fica entre o ponto e o apoio da força resistente. Aí eu tenho aqui, ó, a força potente representada por F1 e a força resistente representada por F2. E o ponto de apoio no outro lado, ó, diferentemente da outra que acabamos de ver. Exemplo disso aí é a articulação aqui da gente, ó, o cotovelo, né? A articulação do cotovelo humano é um exemplo bem interessante para esse tipo de alavanca, tá certo? Que é o cotovelo da gente, onde a gente faz essa articulação aqui, ó. Além disso aí, vamos falar também um pouco sobre as roldanas. A gente viu um pouquinho sobre elas na aula passada. Roldanas são máquinas simples, que auxiliam em diversas atividades, ó, do nosso dia a dia. Ela é muito utilizada, gente, em academias, que é na hora que você está fazendo treino lá. Aí também em construções, elevadores, são discos como canal de apoio, pelo qual passa uma corda que pode correr livremente ou não. Existem basicamente dois tipos de roldana, a fixa, que ela está lá fixa, e a móvel, são dois tipos que existem. Aí vamos ver aqui mais embaixo. Primeiro, a fixa, né? A grande vantagem das roldanas fixas é o redicionamento. Ó, falando aqui das roldanas fixas, a grande vantagem é que você consegue dar uma aplicação na força com ela, sendo que dando um novo redicionamento, certo? Como? Pois há ganhos em relação à intensidade, ok? A força aplicada, no caso a força potente, é igual à força resistente, por isso que você consegue puxar e ela volta e você consegue puxar novamente, por conta dessa definição. Certo? Está aqui o exemplo do poço, ó, onde esse balde ele desce, ele consegue subir, mas ele consegue também voltar, por isso que ela está indo e ela está vindo, certo? Isso aí é um tipo de roldana. Como também aquela parte fixa lá que segura as bandeiras, que a gente costuma ver por aí, ó, certo? Também tem as roldanas móveis, ó, como é que ela vai... Como é que a gente consegue ver ela por aí, ó? Reduz a força aplicada. Não precisa ser aplicada tanta força nela. Como aqui, ó. Nessa daqui não. Você precisa colocar aqui nesse pulso, ó. Você precisa aplicar uma força aqui, né? Já aqui, nas móveis, essa força ela diminui. Por quê, ó? Reduz a força aplicada e movimenta-se com o objeto transportando, pois seu eixo, ele não é fixo. O eixo dele aqui, essa parte, ele não é fixo, certo? Em uma roldana, como a representada no esquema a seguir, o peso do corpo é sustentado por duas forças, diferente da outra, né? Uma exercida pelo suporte fixo e a outra pela pessoa. Então, são duas forças. Portanto, usando uma roldana como essa, é possível sustentar um objeto exercendo uma força de intensidade igual à metade do peso dele, certo? Aí a diferença de uma para outra, nessa daqui não, ó. Aqui, se ele diminuir a força aplicada aqui nessa corda, o balde ele desce de uma vez. Se ele não ficar segurando aqui essa corda, já aqui não. Como ela está fixa, ela vai ajudar, certo?
Vamos associar elas agora. São usadas quando há necessidade de erguer objeto muito pesado. Aí uma vai ajudar a outra, elas vão ser associadas. Ó, quando o sistema é formado por uma rodana fixa e diversas, determinamos a força a ser aplicada dividindo a força resistente por 2, em que N será o número de rodanas móveis do sistema lá do exemplo da questão que você esteja resolvendo. Veja nos exemplos a seguir algumas situações. Ó. Olha aqui a primeira. Ó. Ela é fixa, aí ela tem a força igual a R. Já acabamos de ver essas definições. Aí aqui, ó, ela já tem duas, ó, uma ajudando a outra. Divide por 2. Aqui, ó, ela vai ter o quê? Ó? Ela vai ter 3, fixa, ainda tem esse peso. Certo? Mas elas são fixas, tá aqui, ó, segurando, certo? Ó. Aqui, ela tem 4 fixa, mas no caso será 8, certo? Ok? Vamos ver a definição aí de cada letrinha dessa. Há outras composições usando rodanas, sendo esses apenas alguns exemplos possíveis, mas existem outros. De maneira geral, vamos ver aqui o que significa cada letrinha dessa. F, a força a ser aplicada. R, a força resistente, e N, o número de rodanas do móvel, certo? Vamos ver aqui. Ok, essa parte aqui ó, vai ficar como exercício para vocês. Não esqueçam de resolver a atividade que eu te deixei aí com carinho para vocês, para ser resolvida, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. As definições aqui, ó, está cada uma aqui bem destacada. F para a força aplicada, R a força resistente e N o número de rodanas do móvel. Depende sempre da questão que você está resolvendo. Certo? Agora eu vou encerrar a aula, vocês resolvam a atividade que eu deixei na agenda e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Tchau, até a próxima aula.